Bem-vindos ao canal Projetos e Artigos que Marcaram Época. Eu sou Newton Sebraga e aqui estão todas as revistas, centenas delas em que eu escrevi artigos e publiquei projetos. E como vocês podem ver, eu tenho a maioria desses projetos funcionando e montados. Olá a todos. O projeto escolhido para a nossa sessão é de uma revista eletrônica Total, número 24, de setembro de 1990. Naquela época não havia internet, ainda não estava devidamente ampliada a sua utilização, poucos tinham acesso, estava começando ainda. Mas existiam outras formas de a gente se manter informado sobre o que acontecia lá fora. Era através dos rádios de onda curta, Então, todos os radinhos que a maioria das pessoas tinham, principalmente no interior, eles tinham as suas faixas de onda curta. E uma curiosidade para os nossos leitores era saber como montar um rádio de onda curta. Então, nós fomos solicitados a fazer isso. E na revista que eu citei, nós publicamos um receptor regenerativo de ondas curtas. Um receptor simples, experimental, com 4 transistores que todo mundo podia montar. E realmente era uma tecnologia muito simples, tanto que era possível montar tanto em placa de circuito impresso, como também eu dei a versão em ponte de terminais, que era uma possibilidade que atraía muito os nossos leitores naquela época pela facilidade de execução. Ele tinha uma bobininha que você devia enrolar num núcleo de ferrite, que você podia obter de um radinho velho fora de uso. E naquela época vendiam ainda esses bastões de ferrite nas lojas de componentes. E ele usava a técnica super regenerativa, que permitia sintonizar de 6 até 15 MHz, que eram onde se concentrava a maioria das estações de radiodifusão de onda curta, que transmitiam para o Brasil naquela época em português. Vejo na descrição dos vídeos alguns artigos que falam como receber essas estações ainda hoje, que tem algumas que ainda operam com transmissões em onda curta em português que você pode pegar, como a Voz da América, a Deutsche Welle, a BBC e algumas outras. E é curioso você ver que, de repente, usando um meio tradicional de comunicação, você pode receber estações de muito distantes, como nesse receptor. E o nome regenerativo vinha da técnica que ele utilizava. O circuito não era complicado, conforme vocês podem ver, e ele tinha essa técnica da regeneração, que é um tipo de receptor usado antes da invenção do superheteródino, que revolucionou a maneira como a gente podia receber sinais de rádio. No receptor regenerativo, eu tenho uma bobina de sintonia que sintoniza a estação que eu quero. E ela joga num elemento amplificador. Por exemplo, lá nos velhos tempos era uma válvula. Agora, recentemente, no transistor, como nesse projeto. É claro que hoje nós não temos mais esse tipo de receptor, mas pode-se montar, porque transistor ainda existe e estações também ainda existem. Então, o transistor ampliava os sinais de RF que eram sintonizados. Ele não detectava. E ele jogava de volta na bobina, através de uma bobina em cima. E havia um potenciômetro em que você dosava. Então, o sinal girava e ele era amplificado 2 vezes pelo mesmo componente. E assim ele saía reforçado. Aí, só depois disso, ele era jogado na etapa seguinte, de detecção e amplificação de áudio. Tinha que se tomar cuidado, porque se você abrisse muito a regeneração, ele apitava, porque ele se transformava num oscilador. O sinal começava a girar e ele apitava. Então, era uma técnica bastante interessante que foi usada no passado e que nossos leitores puderam explorar nesse projeto e que vocês podem ainda, se na descrição do vídeo, acessarem aí o artigo original, porque ele ainda pode ser montado com facilidade. Gostou desse vídeo? Deixe o seu like, inscrevam-se no nosso canal e nos acompanhem e até o próximo.